Bom dia a todas as pessoas aqui presentes nesta sala, hoje no auditório do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que sucede ao INR, Instituto Nacional para a Reabilitação, e a todas as pessoas que se juntaram a nós a partir de casa. É com muito gosto que nós iniciamos as atividades formativas deste Instituto, num dia ou numa altura em que entra efetivamente em vigor o novo Instituto responsável pela coordenação das políticas de deficiência em Portugal. O Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência foi constituído pela Lei 60 de 2026 pelo Decreto-Lei, perdão, é aquele que habilita, a partir de agora, as atividades do antigo, do ex-INR. Eu, antes de iniciar aqui a nossa sessão, gostava só de partilhar qual é o objetivo. Nós iniciamos este webinar que é em formato híbrido, há aqui pessoas em sala, como têm a oportunidade de saber, com a apresentação muito breve do nosso plano de formação. Nossas áreas formativas, há ações que esta é já uma delas, há ações que até já estão esgotadas, mas gostava que todas as pessoas com interesse tivessem um vislumbre ou uma ideia daquilo que é o nosso plano de formação. De seguida, irei dar a palavra à minha colega Fernanda Sousa e ao meu colega José Seródio para vos falarem sobre o sistema dos direitos das pessoas com deficiência. Porquê é que optámos por este webinar inicial? Porque, com efeito, o sistema de direitos habilita o acesso, a definição, o acesso e também o exercício a direitos por parte das pessoas com deficiência. Deste modo, é fundamental conhecer-se qual é o enquadramento e quais são as questões mais relevantes para que esses direitos possam ser exercidos. Este é um webinar de sensibilização. A transversalidade das políticas de inclusão das pessoas com deficiência é grande, nós não vamos abordar todas as temáticas. Colocámos pedimos às pessoas que nos dissessem quais eram as áreas os temas que mais tinham interesse em saber, e isso foi feito, e nós identificámos aquelas que têm a mais frequência de interesse, se me permitem dizer deste modo. Como podem ver, nós vamos percorrer aqui os documentos normativos, o modelo de apoio à vida independente, pela sua relevância, pelo papel que tem também que o BNR, que o Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, peço desculpa, tem no mesmo e tem tido, o regime jurídico do maior acompanhado pela sua inovação que representou em Portugal, nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, e depois a importância do atestado médico de incapacidade multiusos como um fator fundamental, um elemento fundamental de acesso a um conjunto de direitos. Obviamente que nós vamos ter aqui disponibilidade na sala para algumas questões, se as pessoas quiserem colocar e se não as virem aqui respondidas, e nós não vamos, como eu já tinha referido, abordar todas as dimensões, mas sim aquelas que foram manifestadas como as mais relevantes. E quem está aqui conosco hoje, a minha colega Fernanda Sousa, ela é dirigente da parte jurídica, do departamento jurídico deste Instituto, há muitos anos que o é e que trabalha como dirigente deste Instituto e tem uma vasta experiência naquilo que vai e conhecimento naquilo que vai apresentar, não apenas porque estuda, mas tem alguns aspectos porque ela própria esteve envolvida na concepção da norma. É também coordenadora, faz parte da equipa de coordenação do modelo de apoio da resposta social, modelo de apoio à vida independente, por isso também é a pessoa mais habilitada para explicar este modelo. E aqui do meu lado esquerdo, o Dr. José Madeira Seródio, uma pessoa plenamente reconhecida que há muitas décadas
trabalha na questão, na implementação dos direitos, na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, é jurista, foi muitos anos dirigente deste instituto, inclusive foi presidente do Conselho Diretivo, e é uma honra para nós também tê-lo aqui connosco na sua vasta experiência e conhecimento. Por isso agradeço à minha colega, ao meu colega, e deixava só aqui, apresentava só muito rapidamente o nosso plano de formação, e gostava apenas de o percorrer de algum modo. A forma como nós organizamos o nosso plano versa algumas áreas, são 4 áreas temáticas. Não está a projetar? Nós, o nosso sistema, versa 4 grandes áreas temáticas. As ações estão todas disponíveis para informação, mas as calendarizações vão surgindo ao longo do ano. Por isso, o que eu convido as pessoas é, se estão interessadas em alguma destas ações, fazerem o favor de, com alguma regularidade, virem ao nosso plano de formação para conhecer as datas em que elas estão disponíveis e inscreverem-se no link que em cada ação está, que a cada ação está associada. Nós temos aqui o exemplo de uma ação que já está com as inscrições encerradas e outra que ainda está aberta com o inscreva-se aqui. Eu vou só aqui percorrer um pouco as ações no que diz respeito às acessibilidades. Temos uma apresentação, sensibilização para as questões das acessibilidades em termos gerais e também conteúdos digitais e uma formação sobre comunicação e língua gestual portuguesa. A questão da língua gestual portuguesa é aqui uma sensibilização, mas achamos relevante apresentar no nosso plano de formação. Depois temos uma ação sobre o atendimento às pessoas com deficiência, porque é uma área muito solicitada e relevante para o contacto entre os serviços, quer públicos, quer privados, e as pessoas que a eles se dirigem. Por fim, peço desculpa, temos 2 áreas, a intervenção para a inclusão, em que vamos falar sobre mediação, em termos genéricos, mediação nas escolas, vamos falar sobre o modelo de apoio à vida independente de uma forma mais aprofundada e sobre o planeamento centrado na pessoa e o voluntariado mais inclusivo. Dar-vos nota que estas ações de mediação, o planeamento centrado na pessoa e o voluntariado mais inclusivo são ações que são em coordenação ou em parceria com associações com conhecimento especializado nesta temática. Nomeadamente, posso falar aqui do planeamento centrado na pessoa, que tem sido feito com a ASSOL, a Associação de Solidariedade Social de Oliveira de Frades e de Lafões, e é uma metodologia com foco nos direitos humanos das pessoas com deficiência, neste caso, a que eu convido a conhecerem melhor pelo paradigma que representa na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, obviamente sem desprestigiar as anteriores. Depois temos aqui uma que nós chamamos promoção de direitos. Todas as ações são para a promoção de direitos, mas optamos por chamar a esta especificamente promoção de direitos, porque ela vai ter aqui uma forte componente sobre a explicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que comemora há 20 anos este ano da sua aprovação.
é o primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI e é aquele que mandata os Estados, entre os quais Portugal, que assinou a Convenção e o seu protocolo opcional. E depois temos também aqui alguns outros temas que vão ao encontro da promoção de direitos a partir das pessoas com deficiência, e aqui nesta dimensão está também o regime jurídico do maior acompanhado, que a doutora Fernanda também assegura e que aprofunda mais esta questão. Hoje vai ser apenas uma sensibilização, certo? O artigo 5º, o advocacy, etc., são dimensões ou áreas que se revelam bastante importantes para a autorrepresentação e para o conhecimento do sistema de direitos e a possibilidade de melhor os exercer. Não há exercício de direitos sem conhecimento dos mesmos, por isso esse também é o nosso objetivo e o nosso papel. Vocês podem sempre, ou quem entender, pode sempre dirigir-se à formação externa, à equipa da formação externa, que esclarecerá todas as dúvidas que vão surgindo ao longo do ano. Estas ações são aqui apresentadas sem prejuízo de serem apresentadas outras, ou sugeridas outras, que vão sendo colhidas ou tornando-se relevantes ao longo do ano. Eu vou aqui parar esta apresentação. O nosso plano de formação está no nosso site. Convido, portanto, todas as pessoas interessadas a percorrê-lo melhor e com mais tempo. Peço desculpa, acho que fiz aqui um erro. Estas tecnologias. E com isto me despeço das pessoas, vou deixar-vos aqui, das pessoas que é na sala e online, vou deixar-vos aqui com a minha colega Fernanda Sousa, que iniciará, e com o meu colega José Seródio, e vão estar muito bem nesta sessão. Espero que gostem, que vá ao encontro das vossas expectativas, com a consciência, porém, de que isto é uma ação de sensibilização e de apresentação geral do sistema de direitos, com temas específicos também apresentados de forma mais geral. Muito obrigada pela vossa atenção. Essa palavra à minha colega. Então, muito bom dia a todos e a todas. Como disse a minha colega Helena, bem-vindos ao Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quase parece que foi propositado. Quando este webinar foi marcado, ainda não éramos Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas de facto o universo, ele de alguma forma responde e alinhou-se para que neste dia já fôssemos Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Portanto, cabe-me a mim explicar-vos o que é isto, o sistema de direitos, porque é que chamamos de sistema de direitos. Um sistema de direitos é, no fundo, um conjunto coerente e hierarquizado de normas, princípios e leis que regulam a convivência social e protegem liberdades fundamentais. Ele está estruturado em torno de uma Constituição, mas também de tratados internacionais, no nosso caso a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no que diz respeito à deficiência, e organiza por isso direitos e deveres para garantir a ordem, justiça e dignidade humana. Por isso é que lhe chamamos sistema de direitos, porque de alguma forma é assim que ele está, e eu estou a ver aqui colegas em sala, arquitetos,
porque é assim que é feita a arquitetura deste sistema de direitos no que diz respeito às pessoas com deficiência. E para isso, quando eu falo, geralmente nas formações, falo um bocadinho sobre aquilo que são a hierarquia das leis em Portugal, não vos vou amassar com isto, porque efetivamente não se trata de uma aula de direitos e de sistema de direitos, mas de uma sensibilização para estas matérias, mas se virem aqui esta arquitetura, o que isto significa que, de facto, as matérias relativas à deficiência, como relativas a outras matérias, onde nós temos estabelecido o sistema de direitos, tem no topo sempre a Constituição da República Portuguesa, que é aquela que nos habilita a tudo aquilo que depois é consagrado. Logo de seguida temos o direito internacional e, por isso, estas são também documentos muito importantes que tratamos no que diz respeito a esta matéria. Logo de seguida temos as leis e os decretos-lei. As leis são da Assembleia da República, temos leis estruturantes que são leis de bases, que são normas programáticas que habilitam direitos que depois são consagrados em leis e decretos-leis de seguida, portanto são desenvolvidos dessa forma e depois por aí abaixo com as portarias e com todos os diplomas que depois, no fundo, cada um deles vai ter de respeitar sempre os de topo. No campo dos direitos, liberdades e garantias, temos então a Constituição da República Portuguesa, que consagra desde 1976, no artigo 71, o direito das pessoas com deficiência à plena participação na vida social e à igualdade de direitos e deveres com os demais cidadãos, sem quaisquer limites que não sejam os decorrentes da natureza e extensão da deficiência. A verdade é que a Constituição não fala em pessoas com deficiência, continua a falar em pessoas portadoras de deficiência, não evoluiu no que a isto diz respeito, mas digamos que seria isto que ela deveria efetivamente dizer. O artigo 71, o que nos consagra é, de facto, a possibilidade dos cidadãos com deficiência gozarem plenamente dos seus direitos e estarem sujeitos aos deveres consignados na Constituição, mas também obriga o Estado a realizar uma política nacional de prevenção e tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos com deficiência. Por fim, determina que o Estado deve apoiar as organizações de cidadãos com deficiência. Aqui dizer-vos também que desde 1997 consagra também a questão da língua gestual portuguesa, que foi uma das questões que passou a constar num artigo relativamente ao ensino, o artigo 74, que passou a referir também a questão da língua gestual portuguesa, e dizer-vos que, efetivamente, estas matérias relativas aos direitos das pessoas com deficiência é algo que vai surgindo, apesar de já termos alguns diplomas anteriores, mas a partir de 1966, com a Constituição, com o diploma relativo aos deficientes das Forças Armadas, o 4376, e a partir daí é que nós passámos a ter a evolução no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Falei-vos na Constituição, era o que estava no topo da hierarquia. Temos depois a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E ela foi efetivamente ratificada, bem como o seu protocolo opcional, por Portugal, em 2009, portanto, a partir de 30 de julho de 2009, ela passou a fazer parte pleno do nosso ordenamento jurídico também, e, tal como a minha colega Helena vos referiu, é o primeiro instrumento legal no reconhecimento e promoção daquilo que passou a ser considerado como os direitos humanos das pessoas com deficiência. É um tratado de direitos humanos. Direitos que são aqueles que são inerentes a qualquer cidadão, independentemente da sua condição, e que visam a sua dignidade humana. Esta convenção, tal como a Helena também vos disse, ela foi de facto adotada em 2006, por isso é que este ano fazemos 20 anos,
Portugal esteve logo na linha da frente a assinar esta convenção, a assumir o compromisso em implementá-la enquanto instrumento jurídico também no seu ordenamento, fê-lo em 2007 com a assinatura da convenção e do protocolo opcional, tal como o nome indica, era opcional, mas Portugal optou por assiná-lo, e é de facto depois em 2009 que, depois de todo o procedimento de ratificação, que ela passa a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Em setembro de 2012 foi discutido, foi submetido o primeiro relatório, desculpa, o primeiro relatório sobre a monitorização da implementação desta convenção e em 2016 houve então a discussão deste relatório. Relativamente à implementação da convenção, desde logo houve duas questões que não estavam em coerência com o nosso ordenamento jurídico. Um deles tinha a ver com a questão dos regimes de interdição e inabilitação que nós ainda tínhamos no nosso ordenamento jurídico e que a Convenção já afastava este tipo de regimes, bem como o facto de não termos nenhum mecanismo relativamente ao apoio em assistência pessoal, o apoio à vida independente. E estas foram, de facto, questões que foram levantadas neste relatório, que foram levantadas na discussão e que só mais tarde depois foram tidas em consideração pelos diferentes governos. O objetivo, de facto, desta convenção não é criar novos direitos. Os direitos, no fundo, se falamos de direitos humanos, são direitos que já estão intrínsecos à própria pessoa, já existia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, que se aplicava também às pessoas com deficiência, mas visa, de facto, estabelecer não só um mecanismo de monitorização destes direitos, mas também por algum lado, clarificar e desenvolver estes direitos, mas também dar uma maior visibilidade a estes direitos, tal como aconteceu com outras convenções que são específicas dos direitos da criança, etc. No preâmbulo da Convenção, isto no que diz respeito às questões do conceito de deficiência, o que é a deficiência para efeitos internacionais, e logo no preâmbulo desta Convenção se determina que a deficiência é um conceito complexo e em evolução, que resulta da interação entre as pessoas com incapacidades e as barreiras comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com os outros. Depois deste preâmbulo, em que explicamos, no fundo, a dificuldade em colocar o conceito em prática, vamos dizer assim, o artigo 1º da Convenção vem logo definir o que é que se entende como pessoa com deficiência. Então, as pessoas com deficiência incluem aqueles que têm incapacidades duradouras, físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que, em interação com as várias barreiras, podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros. Depois, relativamente à Convenção, gostava de vos trazer aqui apenas o artigo. Portanto, a Convenção, tal como vos disse, também é um pouco programática, na medida em que estabelece depois os vários princípios, os direitos que devem ser consagrados relativamente ao direito à acessibilidade, direito à educação, direito ao trabalho, ao emprego, etc., etc. Mas, logo no artigo 4º, ela consagra obrigações gerais para todos os Estados-parte, o que significa que todos os governos que assinaram e ratificaram a Convenção e a têm no seu ordenamento jurídico devem efetivamente cumprir. E estas são normas gerais e por isso vos trouxe aqui. Então, é obrigação de qualquer Estado adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de outra natureza apropriada, com vista à implementação dos direitos reconhecidos na Convenção.
Tomar também todas as medidas apropriadas, incluindo legislação, para modificar ou revogar as leis, normas, costumes e práticas existentes que constituam discriminação contra pessoas com deficiência. Por outro lado, ter em consideração a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência em todas as políticas e programas. Portanto, estamos aqui a falar de uma transversalidade de tudo aquilo que os governos efetivamente fazem, não setorialmente apenas, mas transversal. Abster-se de qualquer ato ou prática que seja incompatível com a presente Convenção e garantir que as autoridades e instituições públicas agem em conformidade com a presente Convenção. Tomar também todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação com base na deficiência por qualquer pessoa, organização ou empresa privada. Temos também obrigações relativamente à realização ou promoção da investigação e desenvolvimento dos bens, serviços, equipamentos e instalações desenhadas universalmente, conforme definido no artigo 2º da Convenção, o que deverá exigir a adaptação mínima possível e o menor custo para satisfazer as necessidades específicas de uma pessoa com deficiência, para promover a sua disponibilidade e uso e promover o desenho universal no desenvolvimento de normas e diretrizes. Realizar ou promover a investigação e o desenvolvimento e promover a disponibilização e uso das novas tecnologias, incluindo as tecnologias de informação e comunicação, meios auxiliares de mobilidade, dispositivos e tecnologias de apoio adequados para pessoas com deficiência, dando prioridade às tecnologias de preço acessível. Disponibilização de informação acessível às pessoas com deficiência sobre os meios auxiliares de mobilidade, dispositivos e tecnologias de apoio, incluindo as novas tecnologias. E, por fim, promover a formação de profissionais e técnicos que trabalham com pessoas com deficiência nos direitos reconhecidos na presente Convenção para melhor prestar a assistência e serviços consagrados por estes direitos. E atenção que aquilo que eu vos estou a falar são de obrigações gerais de todos os governos relativamente à questão dos direitos das pessoas com deficiência, gerais e transversais, como podem verificar. Depois, também no artigo 4º, relativamente às obrigações gerais, determina a Convenção que no desenvolvimento e implementação da legislação e políticas para aplicar a presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão, no que respeita a questões relacionadas com pessoas com deficiência, os Estados-parte devem consultar-se estreitamente e envolver ativamente as pessoas com deficiência, incluindo as crianças com deficiência, através das suas organizações representativas. E aqui temos, de facto, o lema desta Convenção, daquilo que são os direitos das pessoas com deficiência, do nada sobre nós, sem nós, que ficou aqui também consagrado na Constituição, na Convenção. Depois, portanto, falei-vos na Constituição, falei-vos na Convenção e a seguir temos a questão das leis, portanto, que na pirâmide vem logo de seguida. E Portugal tem desde 2004, portanto, já tinha antes, esta vigora desde 2004, a Lei 38 de 2004, que define as bases gerais daquilo que deve ser o regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência. Tem um nome assim todo bom, muito grande, muito extenso, e também vinha na senda do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, que era o antecessor do Instituto Nacional para a Reabilitação, portanto, tem tudo a ver com as políticas e com aquilo que as políticas evoluem, não é? Evoluem não só por decreto, mas evoluem também pela sensibilização das pessoas e dos seus atores. No fundo, todos nós somos responsáveis pela evolução e, efetivamente, em 2004 ainda
este regime relativamente às pessoas com deficiência ainda tinham a ver com a prevenção, mas também habilitar, reabilitar e promover a participação das pessoas com deficiência, não é? Neste momento estamos mais ao nível da inclusão do que propriamente destas áreas que aqui temos. Esta lei, que ainda se encontra em vigor, adequou ao conceito de pessoa com deficiência à classificação internacional da funcionalidade da Organização Mundial de Saúde 2001 e define e clarifica cada um dos princípios que devem nortear a implementação do regime jurídico. Portanto, nós vimos que a Convenção é de 2006, entra em vigor no regime jurídico português em 2009, mas são normas efetivamente programáticas, mas que esta Lei 38 também, de alguma forma, nós já tínhamos isto no nosso ordenamento jurídico, na medida em que já tínhamos consagrado princípios para aquilo que eram as políticas da área da deficiência, mas também a consagração de direitos para estas pessoas. E até no conceito de pessoa com deficiência já estávamos alinhados com aquilo que depois veio a ser mais tarde a Convenção, na medida em que o artigo 2º desta lei determina que se considera pessoa com deficiência aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas. E aqui vou parar para vos dizer o seguinte: vocês vão perceber na segunda parte desta apresentação, depois com o Dr. Seródio, que efetivamente, e vão-se apercebendo ao longo do tempo, que os direitos das pessoas com deficiência estão sempre associados a uma percentagem de incapacidade. Nós vemos que nem a Convenção, nem a Lei de Bases determina nenhum grau de incapacidade para acesso aos direitos que efetivamente estão estipulados. O que é que acontece? Acontece que depois os diplomas que estatuem estes direitos, que desenvolvem estes direitos, determinam efetivamente uma incapacidade mínima para que depois o direito seja de facto aplicado, mas depois aqui o Dr. Seródio vos explicará isso com melhor propriedade. Ainda relativamente à lei de bases, referir-vos o artigo 13º, relativamente ao princípio da transversalidade, que vem mais uma vez de acordo com aquilo que eu vos referia relativamente à Convenção, que nos diz que a política de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência deve ter um caráter pluridisciplinar e ser desenvolvida nos diferentes domínios de forma coerente e global. No fundo, o que determina este princípio da transversalidade é que, não obstante nós termos um novo instituto, o Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que vê neste momento reforçado aquilo que é a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, este novo instituto também o que vai fazer é garantir uma atuação mais eficaz e uma melhor articulação com os outros serviços da administração pública, na medida em que estas políticas são de facto transversais, ou seja, elas não nascem e morrem aqui, no Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas são de facto transversais a todas as áreas da sociedade. Quando falamos de atestado de incapacidade multiuso, falamos de saúde; quando falamos de cartão de estacionamento, falamos do Instituto da Mobilidade e dos Transportes; quando falamos de prestações sociais, falamos do Instituto da Segurança Social, e efetivamente dar-vos aqui a indicação que, não obstante sermos o Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, eles não nascem e morrem aqui, muito pelo contrário, devem ser articulados com os outros serviços. Depois, referenciar-vos também uma lei. Vocês viram que a Convenção refere muitas vezes a questão da não discriminação. O próprio artigo 5º, que é um artigo relativamente ao qual nós também damos formação no INR e que a Helena passou também há bocado e deu-vos essa indicação, também fala. Efetivamente, nós também já tínhamos em Portugal a Lei 46 de 2006, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde.
No fundo, o que esta lei faz é proibir toda a discriminação, quer ela seja direta ou indireta, e depois também sanciona a prática, a recusa ou condicionamento de qualquer do exercício de quaisquer direitos das pessoas com deficiência, e depois sempre a questão do risco agravado de saúde aqui também associado. Ele descreve no artigo 4º e artigo 5º quais são as práticas discriminatórias, que são meramente exemplificativas, não é? Portanto, podem existir outras que não estejam efetivamente na lei. É um exemplo daquilo que temos, e nessas práticas discriminatórias temos práticas como o acesso à habitação, à saúde, ao transporte, à educação, às novas tecnologias, à utilização e divulgação da língua gestual, e depois também práticas discriminatórias no âmbito do trabalho e do emprego. As leis também se situam historicamente relativamente àquilo que eram as necessidades a colmatar na altura em que foram produzidas, não é? E efetivamente uma das questões que aparece logo quase em primeiro lugar tem a ver com a recusa, a penalização, a celebração de contratos de seguro associado ao crédito à habitação, e que de facto nos aparece também na lei 46, mas também a questão da adoção de fatores de limitação na oferta de emprego, recusa de contratação, a questão do despedimento, a aplicação de sanções a trabalhadores com deficiência pelo exercício de direito ou da ação judicial contra prática discriminatória. Portanto, isto tudo está, de facto, regulado na Lei 46. É uma lei que também é muito abrangente, na medida em que ela sanciona não só os atos, portanto, as ações, mas também as omissões. Portanto, aquilo que fazemos, efetivamente, como prática discriminatória, mas aquilo que não fizemos e que também pode ser considerado prática discriminatória. E aqui, mais uma vez, quer eles sejam praticados por pessoas singulares ou por pessoas coletivas sejam elas públicas ou privadas. Como veem, é uma lei que abrange toda a sociedade. Tal como vos disse também, ela refere as questões da discriminação direta, mas também da discriminação indireta. Discriminação direta, sempre que uma pessoa com deficiência é objeto de um tratamento menos favorável, que aquele que tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável, mas também as questões da discriminação indireta, ou seja, quando há uma disposição, um critério ou uma prática que nós achamos que é aparentemente neutra, não é? É uma regra que foi estabelecida e foi estabelecida para todos, mas que na sua leitura, na sua aplicabilidade, ela seja suscetível de colocar as pessoas com deficiência numa posição de desvantagem, a menos que essa disposição seja objetivamente justificada por um fim legítimo e os meios utilizados para o alcançar sejam adequados e necessários. O que é que não é considerado discriminação para efeitos desta lei? A discriminação positiva. Por exemplo, nós temos a questão das cotas de emprego. Cotas de emprego é uma discriminação positiva que é feita a favor das pessoas com deficiência e que visa alcançar as questões da equidade e colocá-las ao mesmo nível que as outras pessoas. A prática de qualquer ato discriminatório está sujeito à aplicação de uma coima. Coima essa que variará conforme estejamos perante o infrator, que seja pessoa singular ou pessoa coletiva, portanto 5 a 10 vezes a retribuição mínima mensal garantida ou 20 a 30 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida quando falamos de pessoas coletivas. Como acontece sempre nos regimes contraordenacionais, quando há reincidência, este valor é elevado, no caso, para o dobro. Os infratores estão sujeitos também à responsabilidade civil no âmbito do Código Civil e a sanções acessórias
que vão desde a interdição do exercício de profissão, à advertência ou censura pública. Depois, uma questão muito importante é que as sentenças condenatórias, sentenças dos tribunais, porque as sentenças são dos tribunais, que são proferidas em ações de responsabilidade civil no âmbito desta questão da lei da não discriminação, são sujeitas à publicação de forma a dar ênfase à questão e se demonstrar que houve de facto ali uma infração e que deve ser punida. Quem é que faz esta avaliação? O Decreto-Lei 34/2007, ele vem regulamentar a Lei 46, vem determinar quem são as entidades administrativas competentes para o processo de contraordenação, para a instrução e o processo de contraordenação, e depois também para a aplicação das coimas e das sanções correspondentes. Então, ele determina que a instrução dos procedimentos de contraordenação incumbem à Inspeção-Geral, entidade reguladora ou outra entidade com competência de natureza inspectiva ou sancionatória, cujas atribuições incidam sobre a matéria objeto da infração. E perguntam vocês, não é o INR? Não, não é o INR, não é o Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, vão-me ouvir a dizer muitas vezes INR, porque isto ainda está a entrar, mas são cerca de 42 entidades na administração pública que têm, de facto, esta competência. Se tiverem curiosidade, há um separador no site do INR que fala sobre a lei da não discriminação, que tem o modelo pelo qual, quem não sabe quais são os conteúdos que uma queixa por discriminação deve conter, eles estão disponibilizados no site do INR, portanto a queixa pode entrar por essa forma, porque de facto é obrigação do Instituto remeter depois para a entidade competente, que eu compreendo que, sendo 42, nem sempre será fácil de identificarmos qual é a entidade para a qual devemos remeter efetivamente a queixa. Estamos a falar de processo de contraordenação, ok? Portanto, quando nós estamos a falar de processo de responsabilidade civil, ele decorre no tribunal. No site do INR têm também informação sobre os relatórios anuais que são feitos desde 2007 relativamente à aplicabilidade da lei e conseguem de facto perceber, por um lado, quem são as entidades, quem é que recebe mais queixas, quais são as áreas com mais queixas, efetivamente, e todo o desenvolvimento que é dado ao processo. O relatório ele deve ser feito e entregue à tutela até ao dia 30 de março, portanto, como devem imaginar, é nisto que estamos a trabalhar neste momento relativamente aqui à questão da lei da não discriminação. A competência sancionatória no âmbito desta lei cabe exatamente às mesmas 42 entidades a quem cabe o processo de instrução. Dizer-vos que, relativamente à determinação da medida da coima e tudo o restante, se aplica supletivamente o regime geral das contraordenações, que se aplica sempre como instrumento supletivo a tudo aquilo que está relacionado com as contraordenações. E espero que não tenham adormecido ainda. Vamos passar para outro tema, que é a questão do maior acompanhado. Efetivamente, a questão do maior acompanhado, eu disse-vos, era uma das questões, ou melhor, a questão da interdição e inabilitação era uma das questões que ainda não estava resolvida no ordenamento jurídico português, não estava de acordo com aquilo que a Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com Deficiências estipulava, como regime de apoio a quem por alguma razão não consegue sozinho, não é? Portanto, não era isso que nós tínhamos um regime diferente. Em 2018 foi então aprovada a Lei 49/2018, que entrou em vigor em fevereiro do ano seguinte, portanto em 2019, e aquilo que aconteceu foi que o legislador foi um alfaiate de peras, porque o que esta lei faz é alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil, e exatamente com o mesmo número de artigos que tinha no Código Civil e no Código de Processo Civil, transforma
para um regime completamente diferente no que a isto diz respeito. Por isso, esta lei, o que ela faz é pura e simplesmente alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil. Então, temos aqui, de facto, uma mudança de paradigma, passamos a ter um acompanhamento, dizer-vos que naturalmente maior acompanhado, o que significa é uma proteção, um apoio a um benefício que é permitido pela lei portuguesa a maiores de 18 anos, porque nós sabemos que até aos 18 anos todos estamos ao abrigo do poder paternal, não é? São os pais que respondem por nós. A partir dos 18 anos, das duas uma, começamos nós a exercer os nossos direitos, a exercer as nossas obrigações, ou então estamos aqui associados a estes regimes no caso agora de maior acompanhar. E o objetivo deste regime é assegurar ao maior, portanto, maior de 18 anos, o seu bem-estar, a sua recuperação, o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres, porque nós sabemos que associado a direitos temos sempre obrigações, temos sempre deveres, e isto para todos, independentemente da condição de deficiência. É um regime que é supletivo, ou seja, ele não tem lugar sempre que o seu objetivo se mostre garantido através dos deveres gerais de cooperação e de assistência que no caso caibam. Estes deveres de cooperação e de assistência são os deveres, não sei se temos aqui pessoas casadas no regime qualquer um deles, efetivamente estes deveres de cooperação e de assistência são os deveres que cabem aos cônjuges naquilo que é a sua relação direta, que são exatamente isto, cooperar e assistir um ao outro, ok? Quem é que pode ser... quem é que pode efetivamente beneficiar deste regime? E aqui as palavras também têm muito significado. É que antes, quando nós falávamos de interdição ou inabilitação, falávamos de um regime de coartação de direitos. Quem passava a ser interdito ou inabilitado deixava de fazer deixava de ter acesso a um leque de direitos que estavam consagrados no Código Civil, e a partir do momento em que tinha o rótulo de interdito, não podia votar, não podia casar, não podia perfilhar, não podia testar, fazer testamento, portanto havia uma série de coisas que não podia fazer pelo simples facto de ser interdito, mesmo que tivesse capacidade para tal. O que nós passamos a ter agora é um fato à medida, ou seja, é olhar para a pessoa e perceber aquilo que ele consegue entender e fazer sozinho ou aquilo que precisa de um acompanhante para o apoiar e não o substituir, que isto é uma questão também muito importante. Não falamos de um regime de substituição, mas de um regime de apoio à escolha e à vontade e preferência da pessoa, que isto é o mais importante, a vontade e a preferência da pessoa com deficiência. E, efetivamente, isto é tudo uma mudança de paradigma. Falamos de um fato à medida e não a partir do momento em que eu passo a ser interdito, deixo de poder fazer uma série de coisas. E então, quem é que pode beneficiar deste regime? O maior impossibilitado por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento, de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos. Ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres. Quem decide o acompanhamento é sempre o tribunal. É sempre o tribunal após algo também que voltou com este diploma, uma audição pessoal direta e obrigatória, diria eu, neste momento, não é? Porque ela, no âmbito do regime de interdição, houve uma época em que deixou de ser obrigatória, audição pessoal e direta da pessoa com deficiência. Portanto, nós vimos que os beneficiários não têm de ser necessariamente pessoas com deficiência, portanto, quando eu digo pessoa com deficiência, porque estou a adequar, de facto, este regime a esta área que nos traz aqui hoje. E depois de, naturalmente, ponderadas todas as provas. Ele estava lento e, de repente, avançou tudo.
Uma das grandes novidades também que este diploma nos trouxe foi a questão do mandato com vista a acompanhamento. O que é isto? Basicamente, o mandato é uma procuração que eu passo, por exemplo, aqui ao Dr. Serúdio, porque eu hoje ainda estou bem, amanhã não sei como é que eu estarei, não é? E eu confio no Dr. Serúdio para ser o meu acompanhante quando eu não estiver no exercício das minhas faculdades. É, no fundo, uma procuração para a gestão dos meus interesses, pode ser com ou sem poderes de representação, e tal como eu posso passar essa procuração hoje, posso celebrar este mandato hoje, amanhã também o posso revogar, se assim for, porque mais uma vez temos aqui em consideração a minha vontade, a minha preferência a cada momento. Este mandato com vista a acompanhamento é no fundo, um documento que deve ser utilizado. Eu já vos disse que a questão do maior acompanhado, ela só pode ser decretada pelo Tribunal e, como tal, este mandato servirá para, no futuro, quando for decretado, de facto, o acompanhamento seja tido em consideração pelo Tribunal. Quando é que o Tribunal pode não ter em consideração este mandato? Quando, por alguma razão, considerar que no momento já não era a minha vontade e a minha preferência ter o Dr. Serúdio como o meu acompanhante. Quem é que pode requerer o acompanhamento? E aqui, mais uma vez, também uma novidade. A principal pessoa que tem legitimidade para requerer o acompanhamento será sempre a própria pessoa, porque como falamos de um benefício, falamos exatamente isso. Eu, Fernanda Sousa, vou beneficiar deste acompanhamento. E então, desde logo, é a principal é a pessoa com deficiência que é quem terá mais legitimidade para solicitar este acompanhamento. E depois, só mediante a autorização deste, que pode ser solicitado pelo cônjuge, pelo unido de facto, qualquer parente sucessível ou sempre independentemente de autorização do Ministério Público. E nós sabemos que existem imensas associações que de facto utilizam, porque assim deve ser, das duas uma, ou conseguem essa autorização ou não conseguindo essa autorização, entregam requerimentos junto ao Ministério Público, que é o representante dos incapazes em Portugal, portanto é quem tem legitimidade para avançar também com estes processos e inicia com requerimentos junto ao Ministério Público, depois avança com todo o processo. Mais uma vez, relativamente ao âmbito e conteúdo deste acompanhamento, ele deve limitar-se ao estritamente necessário. Portanto, mais uma vez, é o fato à medida atendendo à pessoa e à situação da pessoa em concreto. A cessação ou modificação do acompanhamento pode ser pedida desta vez independentemente da questão da autorização, percebemos porquê, não é? Portanto, estamos a tirar a questão do acompanhamento, pode ser o acompanhante ou qualquer das pessoas que pode também tirar o acompanhamento. Uma novidade também, e nós sabemos que relativamente às questões de interdição e inabilitação, desde que foram decretadas, eventualmente elas duraram 20, 30 anos sem que nada acontecesse, a pessoa continua a ser interdita ou inabilitada, com eventualmente até o mesmo tutor ou o mesmo curador. O que aqui a nossa lei determina, e à semelhança daquilo que a Convenção também determina também, não é? É que tem de haver uma revisão periódica da situação em concreto. O que é que isto significa? Significa que o processo vai novamente ao juiz e que afere da necessidade de se manterem as medidas de acompanhamento ou não. Se a sentença determinar que ela ocorre num determinado prazo, é nesse prazo, desde que ele seja inferior a 5 anos. Portanto, se a sentença nada disser, de 5 em 5 anos há esta revisão periódica. O acompanhante, ele é sempre escolhido pelo acompanhado e só na falta de escolha é que podem ser as pessoas que estão determinadas na lei. Uma novidade também é que podem ser designados vários acompanhantes com diferentes funções e atendendo às atribuições que cada um terá e às necessidades que a própria pessoa terá de acompanhamento.
O acompanhamento, tal como eu vos disse, ele é sempre decretado por sentença judicial, portanto é um processo que corre no Tribunal Cível. É um processo especial, quer dizer que não é tão moroso e não tem tantos papéis, eu costumo chamar-lhes assim, tantos papéis, tantas petições iniciais, depois respostas, reconvenções e tudo o resto, como existem nos processos comuns, e tem caráter urgente. Perguntam-me vocês o que é que significa caráter urgente? Significa que ele deve ser respondido no mínimo prazo possível, porque efetivamente a lei não determina em quanto tempo devem estas sentenças serem determinadas. A audição pessoal e direta do beneficiário, portanto, já vos tinha referido, dizer que também há a possibilidade do juiz se deslocar ao sítio onde o beneficiário está para fazer essa audição, porque efetivamente é esta audição que visa ajuizar quais são as medidas mais relevantes e mais adequadas ao acompanhamento a ser prestado pelo acompanhante. Estou quase a acabar, já só me falta o modelo de apoio à vida independente. Peço desculpa. O modelo de apoio à vida independente, tal como referia também, é algo que também resulta daquilo que eram as obrigações estipuladas na Convenção. Nós, de facto, não tínhamos nenhum modelo de apoio a esta vida independente. O que é que tínhamos? Tínhamos vários diplomas, consagravam também expressamente estas questões, não é? Quando nós falamos do sistema de atribuição de produtos de apoio, do direito ao emprego, quando falamos da habitação, portanto, tudo isto se une num contexto de vida independente, tornar uma vida mais autónoma às pessoas com deficiência, mas não tínhamos um mecanismo de assistência pessoal, de apoio a estas pessoas, efetivamente. Então, em 2017, depois de muitos meses de trabalho, nasceu o Decreto-Lei 129, que, no fundo, vem projetar aquilo que seriam os projetos piloto de assistência pessoal, numa mudança de paradigma que visava e continua a visar, não é? Não obstante já não estarmos no âmbito dos projetos piloto, a autonomia e a autodeterminação das pessoas com deficiência. Mais uma vez, colocá-las no centro da ação, não é? E arranjar forma de as apoiar com vista a viverem de forma independente e de forma independente até da sua família, retirar a questão da dependência familiar, que é algo que ainda se verifica muito no nosso país. Em 2023 passámos então a ter, 2023, 2024, passámos a ter, deixámos de ter projetos piloto e passámos a ter a resposta social do Serviço de Assistência Pessoal consagrada pela Portaria 415 de 2023. Então, em que é que consiste o MAVI? Ele permite, através da assistência pessoal, dar o apoio à pessoa com deficiência para a realização de um conjunto de atividades que ela não consegue realizar sozinha. Por uma razão. Quem é que pode ser destinatário de assistência pessoal? Todas as pessoas com deficiência, independentemente do tipo, da tipologia de deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Como vi, começa aqui a aparecer a questão dos direitos associados, pela primeira vez vos estou a referir uma percentagem, 60%. Atendendo a que há situações de deficiência por alguma razão, e depois do Dr. Sorolho explicar como é que se faz esta avaliação, poderiam não chegar aos 60% de incapacidade, foram excluídas da aplicação destes 60% de incapacidade. E estamos a falar das pessoas com deficiência intelectual, pessoas com doença mental e as questões do espectro do autismo. Portanto, para estas pessoas que poderiam eventualmente não chegar aos 60%, terão de ter atestado de incapacidade multiuso, independentemente do grau de incapacidade que lá têm, ser inferior a estes 60%.
Os projetos piloto, portanto, estabeleciam como limite mínimo de idade para entrar neste modelo os 16 anos de idade. Com a resposta social passámos a ter os 14 anos de idade. Não existe, de momento, limite máximo para o apoio consagrado na lei, porque nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma resposta que visa a autonomia e a autodeterminação, e para isso é preciso, quando nós fazemos a avaliação, olhar para aquilo que é o potencial da autonomia, não é? E perceber efetivamente no que é que esta resposta nos pode ajudar ou não para esse potencial da autonomia. Para cada pessoa é celebrado não um plano individual de assistência pessoal, mas um plano individualizado. Porque aquele é individualizado porque é único, é para aquela pessoa especificamente. Ok? Este plano individualizado ele é construído com a própria pessoa, mas também com os seus assistentes pessoais, se já existirem na altura, e também com a equipa técnica do CAVI. Estabelece as atividades para as quais será necessário esse apoio e também o número de horas que serão necessárias para prestar este apoio. Esta resposta é estruturada pelos Centros de Apoio à Vida Independente. Os Centros de Apoio à Vida Independente são, no fundo, núcleos autónomos existentes dentro de organizações não governamentais de pessoas com deficiência, mas que sejam cumulativamente IPSS, instituições particulares de solidariedade social, portanto têm de ter as duas naturezas, e têm de ser reconhecidas pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Isto no âmbito dos projetos piloto, com a nova resposta social, aquilo que passámos a ter foi, de facto, este reconhecimento depender também do Instituto da Segurança Social. Estes centros de apoio à vida independente podem dar apoio a um mínimo de 10 pessoas e um máximo de 50 pessoas por CAVI, portanto, por Centro de Apoio à Vida Independente. Um assistente pessoal é o quê? É exatamente aquela pessoa que vai contribuir para a autonomia e a autodeterminação da pessoa com deficiência, na medida em que vai prestar o apoio em todas as atividades que estão definidas no diploma. O assistente pessoal é contratado pelo CAVI, portanto, pela instituição, não há contratação direta pelos beneficiários, e depois exerce as suas funções junto da pessoa com deficiência. No fundo, o esquema é este que aqui temos: a pessoa com deficiência no topo da pirâmide. Eu hoje estou com as pirâmides, peço desculpa. No topo da pirâmide, a pessoa com deficiência, o assistente pessoal, que é aquele que vai permitir a autonomia, vai apoiar nas atividades, e os centros de apoio à vida independente, que no fundo são quem regulam estas matérias todas. Com a portaria 415 passámos aqui a ter também duas entidades de apoio a este modelo, nomeadamente o INR, que já prestava esse apoio, e o Instituto da Segurança Social. E passámos a ter duas figuras de gestão desta resposta. Por um lado, a entidade coordenadora nacional, que é presidida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, na pessoa da sua presidente, pelo Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Devia haver um apito, cada vez que eu digo INR, apitava e eu mudava o chip. Mas pronto, é muito recente, foi no domingo, hoje é dia 3, não, calma, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Portanto, a entidade coordenadora nacional, que é presidida aqui no Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e que tem para os direitos das pessoas com deficiência. Obrigada pela ajuda. Obrigada. Vou escrever 10 vezes no quadro até acertar. E também pela equipa multidisciplinar nacional, esta equipa multidisciplinar nacional, que também é coordenada no Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. E agora merece um aplauso. E só podia acertar porque esta equipa ainda é coordenada por mim, Fernanda Sousa, por isso é que eu sei, é só por causa disso. E que tem naturalmente elementos do Instituto, mas também do Instituto da Segurança Social, uma vez, como vocês sabem, as respostas sociais são desenvolvidas pelo Instituto da Segurança Social,
é que há aqui um trabalho sempre de articulação que é celebrado em paridade com estas duas equipas. Neste momento existem 35 AVIs em funcionamento, que são exatamente os mesmos que existiam com o projeto piloto, que estão em funcionamento, apoiam cerca de 1.185 pessoas, existem outras tantas em lista de espera e existe de facto aqui a perspectiva de alargamento. Como sabem, nós estamos a trabalhar na nova estratégia, estamos a trabalhar naquilo que são os planos setoriais também dos ministérios e de facto está-se a trabalhar no que diz respeito ao alargamento da resposta social, não só em número de beneficiários, mas também em número de pessoas apoiadas. Atualmente, o serviço de assistência pessoal é gratuito ao cidadão. Nós sabemos que as respostas sociais têm associadas a questão da comparticipação familiar. O legislador determinou desde sempre que este era um serviço gratuito. E era um serviço gratuito porque assim estava consagrado na Constituição e porque na Constituição não, na Convenção, peço desculpa, e porque permitia de facto, no fundo, corrigir aquelas situações que não são corrigidas na prática no âmbito de outras respostas sociais. Cada destinatário pode ter no máximo 50 horas semanais de assistência pessoal e, para casos excepcionais e fundamentados, pode ir até 24 horas por dia. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu tenho que ligar aqui. É mesmo. Ora bem, queria agradecer desde já, é uma honra estar aqui nesta primeira ação de sensibilização do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Agradecer as amáveis palavras que a doutora Helena Alexandre me dirigiu no início e na continuação da comunicação feita pela doutora Fernanda Sousa, que fez o enquadramento do sistema jurídico dos direitos das pessoas com deficiência e falou-nos ainda do sistema de maior acompanhado e do sistema de vida independente. Vou-vos falar de uma parte mais prática, que é falar-vos dos direitos e benefícios das pessoas com deficiência ou incapacidade, que geralmente é atribuído em Portugal e é reconhecido em Portugal às pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Geralmente, há situações, como a doutora Fernanda Sousa já falou anteriormente, que não têm... Estás-me a dizer que eu não estou de lado. Era o meu melhor lado, eu sei. Pronto, agora fica o pior lado. Pronto. A maior parte dos direitos são atribuídos a quem tem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, verificado e determinado de acordo com uma tabela nacional de incapacidades e para os acidentes de trabalho e doenças profissionais, e comprovado através de um atestado médico de incapacidade multiusos. Há direitos e benefícios que, conforme foi referido pela doutora Fernanda, não referem qualquer tipo de grau de incapacidade e por isso são geralmente atribuídos ao maior número de pessoas com deficiência. Há outros que determinam e são atribuídos a quem tenha um grau de incapacidade inferior a 60%.
é o caso de ser associado da Fundação Inatel, em que é necessário apenas ter 33% de grau de incapacidade para usufruir de alguns benefícios que são concedidos pela Fundação Inatel. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo acertar com isto. Consegui. Referir-vos que, geralmente, e eu fui usufruir e usurpar de um PowerPoint que é utilizado nas formações das redes dos balcões de inclusão, em que são citados a maior parte dos direitos e referidos a maior parte dos direitos que são colocados junto dos balcões de inclusão. Os balcões de inclusão têm a competência de informar as famílias e mediar as situações relativamente às pessoas com deficiência, as suas famílias e organizações não governamentais relativamente aos direitos e benefícios que são colocados. É uma rede que está espalhada pela maior parte do país, resulta de protocolos na maior parte dos centros distritais da Segurança Social, incluindo os centros distritais da Segurança Social dos Açores e da Madeira, e com câmaras municipais que aderiram a esta rede de balcões de inclusão e que têm o seu próprio balcão de inclusão que informa e medeia as situações, evitando que o cidadão ou a família ou a organização tenha que se deslocar aqui à nossa sede ou contactar com o Instituto Nacional para a Reabilitação para obter informações que sejam sobre os direitos das pessoas com deficiência e os benefícios que têm direito. Como eu referi, estão aqui enunciados, muitas vezes as questões que nos são colocadas e que são colocadas a maior parte das vezes junto dos balcões têm a ver com a acessibilidade, atendimento prioritário, benefícios fiscais, a área da educação, da intervenção precoce, da habitação, do estacionamento, do emprego e formação profissional, do modelo de apoio à vida independente, que já aqui a doutora Fernanda Sousa falou, sobre a não discriminação, que também já foi aqui falada, sobre a prestação social para a inclusão, os produtos de apoio, os transportes, a saúde, o regime de maior acompanhado, que também já foi aqui explicado, e a área da proteção social. No entanto, eu não vos vou falar destes direitos e benefícios todos, porque senão estaríamos aqui, se quiséssemos aprofundar um semestre, se calhar, para falar de todas estas temáticas, ou uma semana para apenas aflorarmos por alto. Por isso, vou apenas tocar em alguns aspectos e algumas situações, alguns direitos e benefícios que nos foram colocados e que foram sinalizados pelas pessoas como tendo maior número de questões e que levantavam algumas dúvidas. Vou começar por como é que é feita a comprovação da deficiência e incapacidade, é através do atestado médico de incapacidade multiusos, que no seu novo formato é este, não sei se conseguem ver, está um bocado reduzido, estava a ver se conseguia aumentar, mas é melhor não mexer nisto, não ainda estrago aqui, pronto, ainda bem, em que o atestado de incapacidade multiusos, que tem por base a avaliação através da Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, posso-vos dizer, de acordo com aquilo que falou aqui a doutora Fernanda Sousa anteriormente, a nossa definição de deficiência tem a ver já com a classificação internacional da funcionalidade. No entanto, a transformação desta tabela numa tabela que seja mais atualizada não é tão simples como isso. Posso-vos dizer que só a última tabela sobre a qual agora são feitas as avaliações demorou 10 anos a ser consensualizada entre todas as partes antes de ser publicada e antes de ser aprovada.
Por isso, é um trabalho que leva o seu tempo e que implicará também alguma concertação entre as várias partes envolvidas, porque não é só uma questão da área da saúde, é uma questão que envolve também as seguradoras, as entidades patronais, os diversos serviços transversais da administração pública, que já foram aqui falados, e por isso é uma área, é uma tabela que necessita de um certo consenso. Esta avaliação que é feita segundo essa tabela é a única que permite ter acesso a determinados direitos e benefícios relativamente às pessoas com deficiência ou incapacidade em geral. Não confundir esta avaliação com as avaliações feitas por invalidez, eventualmente nos serviços de segurança social, não confundir com as avaliações feitas nos tribunais de trabalho por acidentes de trabalho e doenças profissionais, não confundir as avaliações feitas nos serviços de doenças profissionais, não confundir com a avaliação feita pelos tribunais cíveis relativamente às incapacidades por acidentes de viação, que também existe uma tabela própria, que é diferente desta, não confundir com, eventualmente, outro tipo de avaliações, nomeadamente capacidade de trabalho, que são feitas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, pelos centros de emprego. Não têm estas avaliações, podem ter por base outras tabelas, mas geralmente não têm por base a Tabela Nacional de Incapacidades por acidentes de trabalho e doenças profissionais, que serve de base à atribuição de direitos e benefícios na área dos direitos e benefícios das pessoas com deficiência ou incapacidade. Como foi referido, a maior parte dos direitos e benefícios são atribuídos e são avaliados por o pedido é feito junto de uma unidade local de saúde, que hoje em dia engloba desde centros de saúde a hospitais. A avaliação é feita por uma junta médica, o requerimento é entregue na unidade local de saúde, o presidente designa quem são os membros que fazem parte da junta médica de avaliação de incapacidades e, depois de feita a avaliação da própria pessoa, é passado um atestado ainda em formato de papel. A partir de 31 de março passará a estar também em formato digital no site do Serviço Nacional de Saúde, todos os atestados que foram passados a partir de 2022. Os atestados que tenham sido passados antes de 2022 e que sejam definitivos e permanentes, os seus detentores poderão dirigir-se à unidade local de saúde e, eventualmente, solicitar que o seu atestado seja incluído nessa plataforma, o que lhes permite fazer a passagem do atestado, eventualmente para um telemóvel ou para outro dispositivo informático e apresentar o atestado por essa via. Por isso, a partir de 31 de março deste ano, estará disponível na plataforma do Serviço Nacional de Saúde estes atestados neste formato digital, em vez de terem que andar com a folhinha de papel de um lado para o outro. Este atestado começa por dizer em cima a identificar o cidadão, depois identificar qual é o grau de incapacidade arredondado às décimas, à unidade, e o ano, eventualmente, de renovação, no caso da incapacidade de não ser definitiva e permanente. Depois tem uma indicação de quais são os capítulos, os títulos das diversas patologias que a pessoa usufrui, podendo depois a soma dá um número e com a indicação que vai até às décimas, que depois será arredondado em cima para o grau de incapacidade que a pessoa possui. Para além destes elementos,
Tem também se a pessoa tinha um atestado de incapacidade multiuso já anteriormente, indicação de qual era o atestado anterior e qual era o grau de incapacidade que possuía nesse atestado de incapacidade anterior. Por outro lado, tem ainda uma indicação e um separador relativamente à situação de deficiência que visa consagrar dois direitos específicos, que é a isenção do imposto sobre veículos a quem eventualmente tenha uma deficiência motora com um grau de incapacidade superior a 60%, uma multideficiência, desde que tenha também uma parte motora com um grau de incapacidade igual ou superior a 90%, ou uma deficiência visual superior a 95%, o que permite, com a passagem se tiver este retângulo preenchido, a pessoa dirigir-se à autoridade tributária e aduaneira ou dirigir-se a um stand de automóveis e proceder à importação de um veículo com isenção do imposto sobre veículos e do imposto de valor acrescentado até ao valor aproximado de 7.800 euros. Relativamente a esta situação, para além do grau de incapacidade, o médico tem que referir, no retângulo específico, se a pessoa está inibida tem dificuldade de utilização da via pública e utilização dos transportes públicos. E ainda um outro fator, que é neste retângulo, dizer se a pessoa está inibida ou não de tirar a carta de condução. Se a pessoa não estiver inibida de tirar a carta de condução, é a própria pessoa que pode conduzir o veículo ou, eventualmente, no caso de ainda não possuir a carta de condução, importar o veículo e utilizar o próprio veículo com as adaptações que sejam necessárias para, no prazo de 1 ano, tirar a carta de condução, permitindo-lhe depois, se passar no exame, de conduzir aquele veículo que importou com a isenção de imposto sobre veículos. Um outro retângulo que tem abaixo é aquele que permite, precisamente, às pessoas, quando for devidamente preenchido, ter direito ao cartão europeu de estacionamento e que permite estacionar o veículo de quem seja possuidor do cartão europeu de estacionamento em vigor, a possibilidade de estacionar nos lugares destinados a pessoas com deficiência. De referir que, relativamente a este cartão de estacionamento, pode ser atribuído. É atribuído através do Instituto de Mobilidade Terrestre, como já referiu a minha colega, a doutora Fernanda Sousa, mas é preciso que esta parte esteja preenchida e é atribuída às pessoas com um grau de incapacidade igual a 60%, caso tenham deficiência motora. No caso de terem uma multideficiência, desde que tenham multideficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 90% e motora seja uma delas até 60%, que tenham deficiência visual até 90, com um grau de incapacidade de 95%, ou que tenham uma deficiência do desenvolvimento e autismo até aos 60%. Nestas situações, as pessoas, e desde que digam que tenham dificuldade de circulação na via pública, que tenham dificuldades de utilização dos transportes públicos, as pessoas podem se dirigir ao IMT ou pedir através do IMT no seu site que lhe seja passado o cartão de estacionamento, cartão esse de estacionamento que não tem indicação de matrícula, apenas tem indicação do nome da pessoa. Porquê? Porque é um cartão utilizável pela pessoa independentemente do veículo onde seja transportada, tendo ou não tendo veículo e conduza ou não conduza veículo. Esta é uma alteração que foi feita em 2003, que veio alterar o conceito anterior, em que o cartão estava associado a um determinado veículo e que a pessoa tinha que andar sempre com o seu veículo. Friso aqui, e
mais à frente poderemos referir com mais cuidado, que o cartão de estacionamento é um cartão de estacionamento europeu, o que significa que todos os lugares destinados a pessoas com deficiência que existem na nossa via pública e que estão sinalizados por pessoas com deficiência podem ser utilizados não só pelos cidadãos nacionais, mas por todos os cidadãos da União Europeia, dos 27 países da União Europeia que aderiram ao cartão europeu de estacionamento. Por isso é que, da parte do IDIPT, tem havido hoje em dia e tem havido sempre, digamos, uma sensibilização junto das câmaras municipais e das diversas entidades para que não seja colocado nem indicação de matrícula, nem indicação de o atestado médico ou do número de cartão europeu de estacionamento atribuído às pessoas nos lugares de estacionamento destinados às pessoas com deficiência. Porque aqueles lugares podem ser utilizados por qualquer pessoa que tenha um cartão de estacionamento. E quando eu digo qualquer pessoa, e referindo já ao que referi anteriormente, eu posso ir, no caso de ter um cartão de estacionamento, que não tenho, mas se tivesse, podia ir no carro, por exemplo, da doutora Fernanda Sousa, ao supermercado, e ela, se eu tivesse o cartão, ela punha no tablier e estacionava no lugar destinado às pessoas com deficiência. Para além disto, o atestado de incapacidade multiusos deve ter a data e deve ter a assinatura e tem geralmente um campo de observações que é utilizado pelos médicos para utilização de, muitas vezes, indicação de qual é a data a partir do qual o atestado entra em vigor. Muitas vezes, hoje em dia, devido a atrasos de algumas juntas médicas, há a possibilidade da junta médica dizer o atestado é passado em março de 2025, mas tem efeitos a 2024 ou efeitos a 2023, que foi quando foi feito o requerimento de pedido de junta médica. Já vos falei onde é que pode ser obtido o atestado médico de incapacidade multiusos. O presidente da Junta Médica da Avaliação das Incapacidades deve, segundo a lei, convocar a Junta Médica e notificar o requerente do exame a realizar no prazo de 60 dias. Este prazo de 60 dias, geralmente, em algumas juntas médicas não é cumprida, mas a legislação prevê várias salvaguardas. Uma das salvaguardas é, no caso de, no prazo de 60 dias, não ser cumprido, há a possibilidade do requerente dirigir-se à unidade local de saúde e pedir, no caso de saber que há juntas médicas noutras unidades locais de saúde que demoram menos tempo ou que têm menos... tem um prazo mais curto para fazer esta avaliação, de solicitar que o processo transite para aquela junta médica, seja feita a avaliação por aquela junta médica. Tal facto não implica que a pessoa tenha que mudar de unidade local de saúde. A pessoa continua a pertencer, a ter o seu médico de família e a pertencer àquela unidade local de saúde. Apenas o processo é que transita para a avaliação da incapacidade nessas situações. Para além destas situações que estão aqui previstas no próprio diploma que alterou o Decreto-Lei 202/96, de referir que com a Portaria 171/2025 há um conjunto de patologias que está previsto que não é necessário a realização de uma junta médica de avaliação de incapacidade.
se a pessoa juntar todos os relatórios e exames médicos juntamente com o seu requerimento, pode ser indicado um médico que faz uma primeira triagem e depois um outro médico que faz uma avaliação e a junta médica atribui um grau de incapacidade máximo que estão previsto. Dentro dessas tipologias estão previstas, nomeadamente, eu tenho aqui a indicação de algumas, que são nomeadamente na área motora, da tetraplegia, da laringe, da visão, da função respiratória, da insuficiência renal, perturbações funcionais importantes nas situações de autismo, outras perturbações do desenvolvimento que exijam apoio complementar, demências ligeiras ou moderadas ou perturbações mentais que impliquem cuidados de terceira pessoa e também a nível de oncologia. Por isso, apesar de ter saído uma lei na semana passada da Assembleia da República que diz para o Governo fazer um levantamento de todas as situações que haja atrasos na atribuição dos atestados médicos de incapacidade multiusos, os utentes têm estas possibilidades paralelas por forma a agilizar toda a atribuição do atestado médico de incapacidade multiusos. De referir que a lei que saiu a semana passada depois remete para o Governo a regulamentação de como é que há de agir relativamente a esses processos em atraso em algumas unidades locais de saúde. Uma das questões que nos colocam muitas vezes é, caso não possa deslocar, como é que serei avaliado? A avaliação pode ser feita no requerimento que é efetuado a indicação de que a pessoa não se pode deslocar à Junta Médica de Avaliação da Incapacidade e, geralmente, nestas situações, ou é feita uma videochamada que avalia a própria pessoa, com o médico da Junta Médica, ou então pode haver um elemento da Junta Médica de Avaliação da Incapacidade que se desloca ao domicílio da própria pessoa para avaliar a situação da própria pessoa, para lhe atribuir, de acordo com as suas patologias, o grau de incapacidade que terá direito. A emissão é feita pela Junta Médica. No caso de estar sujeito a reavaliação ou necessitar de uma revisão, como é que se deve proceder? Deve dirigir-se à unidade local de saúde e requerer essa avaliação e reavaliação. E no caso de eu não concordar com esta avaliação ou reavaliação, posso recorrer para a unidade local de saúde, que pode eventualmente, para o presidente da unidade local de saúde, pode eventualmente nomear uma nova junta médica para avaliar a situação da pessoa. De referir que nos casos, e muitas vezes é colocada a situação de que em determinadas patologias a pessoa não agravou a sua situação, mas até reduziu o seu grau de incapacidade. Está previsto na legislação que a pessoa, em princípio, não deve perder direitos e benefícios que tenham sido já atribuídos. No entanto, por uma lei interpretativa que foi aprovada pela Assembleia da República, o que acontece é que a própria lei diz que se mantém os direitos que a pessoa tinha adquirido, desde que tenha a mesma patologia. A questão é esta patologia, e que é a mesma patologia, deve ser aferido pelo médico, no nosso entendimento, pelo médico que acompanha a própria pessoa. Não é uma questão que a junta médica possa avaliar se a patologia é a mesma, resulta dos relatórios e dos exames médicos que sejam atribuídos à própria pessoa. Neste caso, a pessoa mesmo, se não tiver a mesma patologia,
pode perder alguns direitos e benefícios. Hoje em dia está consagrado a nível de IRS que, no caso de o grau de incapacidade descer para os 20%, durante os próximos 4 anos a pessoa continuará a usufruir de algumas deduções que estão previstas a nível do Código de IRS, que vão descendo gradualmente até o 4º ano e que, a partir do qual deixa de usufruir destas deduções. Não sei se há alguma questão. Eu vou avançando, porque provavelmente não teremos tempo para falar de todas estas matérias e por isso estamos aqui para retirar todas as dúvidas que as pessoas eventualmente possam ter. De salientar que a legislação hoje em dia prevê a existência de uma comissão de normalização, dirigida pelo Diretor-Geral de Saúde, que acompanha, que faz o acompanhamento das avaliações de incapacidade e que homologa as propostas de uniformização de metodologias e práticas de avaliação que lhes sejam submetidas. Há algumas situações que têm sido colocadas, nomeadamente a nível de determinadas patologias, nomeadamente da patologia de oncologia, em que, através de junto o médico do próprio hospital que seja feita o despiste da doença, que pode analisar a situação e depois passar a um colega que faz a avaliação do grau de incapacidade. O Instituto de Mobilidade Terrestre, para além do atestado médico de incapacidade multiusos, juntamente com uma declaração médica de que a pessoa tem dificuldades de mobilidade de utilização dos transportes públicos e mobilidade na via pública, tem atribuído o cartão de estacionamento europeu a estas pessoas. Por isso, através desta harmonização que houve lugar. Já vos falei, um dos direitos que vem consagrado precisamente para as pessoas que têm um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, é precisamente o atendimento prioritário, que não é só para as pessoas com um grau de deficiência igual ou superior a 60%, é também para as pessoas que tenham mais de 65 anos e tenham dificuldades de mobilidade, para as pessoas que tenham crianças de colo até 2 anos e pessoas que, grávidas, que tenham o respectivo certificado de gravidez passado pela unidade local de saúde, pelo centro de saúde. O atendimento prioritário é pessoal, não é para um conjunto de pessoas que acompanhem aquela pessoa, só pode ser para o acompanhante, nos casos em que o acompanhante seja mesmo necessário para acompanhar aquela pessoa, não se aplica a todas as situações, nomeadamente na área da saúde, depois de ser feita a triagem da própria pessoa, nas conservatórias e registros e nos locais em que haja marcação, não se aplica o regime de atendimento prioritário. Vou expor uma questão que muitas vezes é colocada aos meus colegas, nomeadamente, pode uma pessoa com deficiência ir a um café e usufruir do seu direito para se dirigir ao balcão e pedir 5 cafés para a sua mesa? Não. Só pode pedir para si, porque senão estaríamos a pôr em causa o atendimento prioritário.
E estas situações foram sendo apuradas ao longo do tempo, porque verificou-se numa primeira fase que entrou em vigor este diploma, que passou a haver contratação de serviços de pessoas com deficiência para irem para filas de registro e notariado, para entrega de documentos, para levantamento de documentos. As pessoas eram contratadas precisamente porque chegavam a esses sítios e tinham atendimento prioritário e passavam à frente das outras. Ora, não é isso que a lei diz. É um direito da própria pessoa usufruir deste direito ou não, que pode até a pessoa recusar e não o utilizar. Não é obrigada a utilizar. Há pessoas que não são obrigadas a utilizar, não desejam utilizar mesmo este direito. No caso de ter direito e de ter pedido, o que é que a pessoa, e no caso de não lhe ser dado, o que é que a pessoa pode fazer? Pode ou apresentar aqui uma queixa junto ao Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, conseguir dar a volta, ou mesmo chamar a autoridade pública que esteja presente ou que esteja mais próxima para apresentar uma queixa junto a essa autoridade, que encaminhará depois para a entidade competente em termos de fiscalização relativamente àquela área de comércio ou de serviço, para ser feita ser aberto o procedimento de controle nacional, que já há bocado a minha colega falou, dos cerca de 72 serviços, 42 serviços que temos espalhados relativamente a esta matéria, que depois analisarão o processo, ouvirão a pessoa e, no caso de aplicar a coima, aplicam a coima respectiva. Para além do atendimento prioritário, falar-vos de estacionamento. O estacionamento, geralmente, para as pessoas com deficiência, deve ter uma placa idêntica a esta, deve cumprir as normas do Decreto-Lei 163 de 2006 relativamente a determinada área. Deve haver lugar à aplicação da cota que está prevista nas normas técnicas do 163 de 2006, que as minhas colegas que estão ali da área das acessibilidades, no caso de ser necessário, poderão depois dizer mais especificamente. O que é que se deve... Há câmaras municipais que continuam a utilizar a indicação da matrícula ou a indicação do atestado médico de incapacidade multiusos. É possível ou não é possível? É se o lugar for privado. Se for daquela pessoa. Se a Câmara decidir atribuir aquele lugar àquela pessoa, através de um arrendamento ou pagamento de uma taxa, é um lugar privado. Vendeu aquela parte do terreno àquela pessoa. Passa a ser privado, é daquela pessoa, só aquela pessoa é que pode utilizar. Mas tem que ter a indicação de privado, como muitas vezes vemos em frente a determinadas garagens, a indicação privado não se pode estacionar aqui, porque é em frente das garagens e determinados locais, nós sabemos pelo código que não podemos estacionar. No entanto, essa sinalização não está prevista no regulamento do Código da Estrada, por isso não é uma sinalização que seja reconhecida nos termos da legislação e do Código da Estrada. Por isso é que eu digo que chamei a atenção de ser um cartão europeu há bocado, porque qualquer pessoa pode chegar lá e estacionar naquele local. Desde que tenha o cartão europeu, pode estacionar naquele local, fora das situações em que não seja privado, em que não tenha a câmara alugado, ou que tenha vendido aquele terreno àquela pessoa em exclusivo. Fora dessas situações, não há lugares com indicação de... eu compreendo que as pessoas muitas vezes têm dificuldades de locomoção na via pública e de utilização de transportes, por isso têm dificuldades muito graves de mobilidade, mas isso muitas vezes não pode pôr em causa direitos que são universais e aplicados a todas as pessoas com deficiência.
já vos disse a quem é que tinha que requerer. Relativamente aos produtos de apoio, a referir-vos também, dar-vos uma rápida indicação de quem é que tem direito aos produtos de apoio. Tem direito aqui a um dos aspectos em que não há indicação de um grau de incapacidade específico. O que a lei diz é que é atribuída a pessoas que tenham uma incapacidade permanente ou temporária, o que significa que nas situações em que eventualmente uma pessoa parta um braço ou parta um pé ou que necessite de umas canadianas, pode recorrer a este sistema para ser atribuído eventualmente um produto de apoio para fazer face a esta situação temporária. Os produtos de apoio são financiados por 4 entidades, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando se trata de produtos de apoio na área do emprego e formação profissional, do Instituto da Segurança Social, quando se trata de produtos de âmbito social e aplicado à generalidade das pessoas, no âmbito hospitalar ou pelos centros de saúde no âmbito da área da saúde. Aí, pela Direção-Geral de Educação, a antiga Direção-Geral de Educação, que agora é a Agência para a Educação e Inovação. Isto tem que se decorar os números novos todos, vai ser complicado. São estas as entidades financiadoras, é uma prestação e cada uma destas entidades financiadoras tem centros prescritores que fazem a prescrição dos produtos de apoio. Geralmente, quando as da área da saúde, a pessoa pode ser no próprio hospital ou no centro de saúde, que é feita a prescrição do produto de apoio e é atribuída pelo próprio hospital ou pela unidade local de saúde, que seja indicado na zona, que faz a atribuição dos produtos de apoio. O Instituto de Emprego de Emprego e Formação Profissional implica que haja um centro prescritor, é feita uma avaliação da prescrição que é feita e existem 2 sistemas de atribuição. Ou é entregue o valor da aquisição para a aquisição do produto de apoio e depois é entregue o comprovativo da sua aquisição junto do centro de emprego, ou então o centro de emprego promove a aquisição do produto de apoio e entrega à própria pessoa e faz a adaptação, nomeadamente neste caso, ligando com outras medidas que existem no Instituto de Emprego, nomeadamente a adaptação do posto de trabalho, em que a aquisição é muitas vezes feita diretamente pelo Centro de Emprego. A Direção-Geral na área da educação, geralmente a avaliação é feita pelos CRIs e a atribuição é feita pelos centros pelos CRIs, diretamente nas próprias escolas em que haja crianças com necessidades educativas especiais. Vou falar só sobre um último tema, acho eu que é sobre este último tema, que é sobre a prestação social para a inclusão, que é composta por uma componente base, um complemento e por uma majoração. Dirige-se a todos os cidadãos com menos de 55 anos, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Têm direito ao componente base os cidadãos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. A componente base é sempre atribuída a todos os cidadãos que tenham um grau de incapacidade igual ou superior a 80%, independentemente dos rendimentos que a ofiram. A componente base tem por base o rendimento do agregado familiar em que a pessoa se insere. Relativamente às pessoas que têm um grau de incapacidade entre os 60% e os 80%, no caso de trabalharem, é tido em atenção os seus rendimentos, nunca sendo recusada a estas pessoas
a componente base. A componente base pode ser de valor zero, tendo em conta os rendimentos atuais da própria pessoa. Mas se a própria pessoa, num futuro próximo ou longínquo, os seus rendimentos diminuírem, pode ter direito a receber a componente base, tendo um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Relativamente às pessoas que não tinham um atestado médico de incapacidade multiusos antes de 55 anos, mas tenham depois dos 55 anos, mas a sua situação já se verificava antes dos 55 anos, poderão requerer que seja feita a avaliação por uma entidade certificadora, que se certificar que a pessoa já tinha esse grau de incapacidade antes dos 55 anos e tinha um determinado rendimento ao qual devia ser atribuída o complemento ou a componente base, pode ser atribuído e a partir só do momento em que a entidade certificadora reconhece esse direito. Não tem efeitos retroativos. Referir ainda uma situação relativamente às situações em que haja pensão de invalidez, apenas as pessoas com uma pensão de invalidez com grau de incapacidade igual ou superior a 80% é que podem receber a prestação social para a inclusão. Se tiver uma pensão de invalidez com grau de incapacidade inferior a 80%, não pode receber a prestação social para a inclusão, não é acumulável ambas as prestações. Isto, muitas vezes, é uma questão que é colocada junto do balcão da inclusão, e que estão aqui colegas que podem, eventualmente, confirmar esta situação, em que as pessoas estão de baixa prolongada e muitas vezes é-lhes dito, olhe, peça a pensão de invalidez, porque o senhor não vai poder voltar ao seu posto de trabalho e se calhar não lhe vão dar um posto de trabalho condigno, por isso peça a pensão de invalidez. E as pessoas vão pedir a sua pensão de invalidez, tem um grau de incapacidade inferior a 80%, resultado, perdem a prestação social para a inclusão que estavam a receber até aí, porque a sua pensão de invalidez e o grau de invalidez é mais baixo. Por isso, isto é uma nota que deixamos aqui, que é bom as pessoas, quando lhes é proposta esta situação, reflitam bem e peçam para ser ponderada toda esta situação. Muito obrigado. Há muitos temas que não foram aqui abordados, mas nós estamos ao dispor e os meus colegas do Balcão da Inclusão estão ao dispor de certeza absoluta para responder e para informar naquilo que seja necessário. Então, chegamos ao fim da nossa sessão, procuramos cumprir o prazo. Muito obrigada, Dr. Serúdio, doutora Fernanda, por esta explanação de forma simples de questões que são complexas, como se vê, e com elevada transversalidade. Conforme havíamos dito, podemos ainda fazer uma questão em sala, se houver. Se não, remetemos... desculpa. A minha colega está a falar comigo ali na sala e eu estou a tentar ouvi-la. Peço desculpa para as pessoas que estão em casa. Temos aqui uma questão em sala, se não se importam. Só Duas pessoas por favor. a exigir, porque têm direito a isso, o atendimento prioritário. Eu gostaria de saber qual é o critério que é usado. Se é pela ordem de chegada, ou se eventualmente as pessoas tiverem atestado médico de incapacidade multiuso, será o grau de incapacidade que está em linha de conta. A princípio é por ordem de chegada. Isso, não há aqui valorização de direito em relação a determinada pessoa. Olha, eu tenho um grau de incapacidade de 92%, aquele tem de 90%, eu passo à frente,
tenho primeiro. Não, é por ordem de chegada, geralmente, e normalmente, como nas outras situações. Não. Muito bem, tivemos aqui esta pergunta. Acho que não vamos abrir mais, não vamos abrir a pergunta a quem está as perguntas a quem está em casa. Conforme o Dr. Serúdio mencionou, estamos sempre disponíveis para responder a questões que surjam e o balcão da inclusão é, por excelência, a porta de entrada dos pedidos de esclarecimento e tem sido uma rede muito relevante nesse sentido. Eu vou encerrar esta sessão agradecendo, primeiro, e voltando e reiterando à doutora Fernanda Sousa, ao doutor Serúdio, mas também queria agradecer à equipa de formação externa que organizou este seminário, a doutora Manuela Branco e Marisa Lopes, aos colegas da comunicação que estão aqui a fazer o trabalho de back-office, Luís Oriola e Pedro Silva, e também da divulgação, e às colegas intérpretes de língua gestual portuguesa, a Sofia Figueiredo e a Sandra Bragança. E a quem eu me esqueci, agradeço na mesma e, sobretudo, quem esteve connosco todo este tempo. E até à próxima. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Obrigada.